Olá a todos. O meu nome é Eduardo Luiz Steidio. Eu estou aqui no terceiro simpósio catarinense do Campo à Mesa para apresentar para vocês o meu trabalho sobre o efeito do diâmetro da semente e da temperatura de armazenamento na produção de biomassa de plântulas de soja. Então, como introdução, a soja Glycine Max é uma oleaginosa muito importante para a economia brasileira e mundial, sendo uma excelente fonte de óleo e proteína vegetal, tanto para alimentação humana quanto animal. E além da utilização do grão como alimento funcional, ela é uma matéria muito eficiente para a fabricação de diversos produtos, estando presente numa ampla variedade de alimentos. E por essa importância, a gente tem que pensar numa alta produtividade, porque ela é fundamental tanto para a economia quanto para a sustentabilidade e para a segurança alimentar. E essa produtividade é influenciada por uma série de fatores, sendo ele questões de solo, como calagem e adubação, condições climáticas que têm que estar de acordo ali com a necessidade da cultura durante o ciclo, o manejo de pragas e doenças que podem acontecer durante o cultivo, e também tecnologia de plantio, que é a correta população de plantas por hectare. Outra questão muito importante é o uso de sementes de alta qualidade, sejam elas físicas, genéticas, sanitárias e fisiológicas. E um importante indicador de qualidade fisiológica de sementes é o vigor das sementes, pois ele influencia diretamente o potencial da semente germinar, emergir e desenvolver rapidamente plântulas normais. E não tem como a gente falar de vigor sem falar de deterioração, porque eles são processos fortemente interligados, pois à medida que a deterioração avança, o vigor vai diminuir. O que é a deterioração? É um processo natural que acontece, que é inevitável, então a partir do momento que a semente atinge a maturidade fisiológica, que é o máximo peso dela em peso seco, ele começa e ele vai ser irreversível. Então, a partir desse momento, a semente vai começar a perder suas reservas até que vai morrer, porque ela é um ser vivo. Mas ele pode ser retardado. E como é que funciona isso? Ele vai ser principalmente durante o armazenamento, que o armazenamento então vai desempenhar um papel crucial no ciclo produtivo, porque vai ser onde a semente vai passar a maior parte do tempo, porque ela é colhida, vai ser armazenada até voltar para o campo no ano seguinte. Sendo assim, então, as suas condições são determinantes para a velocidade de deterioração das sementes. E um dos principais fatores que afeta a qualidade fisiológica das sementes no ambiente de armazenamento é a temperatura, porque ela influencia diretamente nos processos bioquímicos da semente, onde temperaturas mais altas vão aumentar a taxa respiratória das sementes, aumentando a atividade metabólica, favorecendo principalmente a perda de reservas, que é essa deterioração que eu citei. E como é que a gente vai agir? Então, o resfriamento artificial para sementes, ele visa manter o vigor e a capacidade germinativa das sementes pelo maior tempo possível. Fazendo o quê? Reduzindo a temperatura para regular o metabolismo das sementes, diminuindo a perda de reservas durante o período de armazenagem. Então, como objetivo, o meu trabalho foi avaliar a produção de biomassa no desenvolvimento inicial das sementes de soja com diferentes diâmetros. Elas foram armazenadas então por 180 dias sob 5 diferentes temperaturas. Como é que foi feito? As sementes então foram da cultivar Zeus da safra 2022 e 2023, disponibilizadas pela Cooperalfa, dos diâmetros 6, 6,5 e 7 milímetros. Elas foram armazenadas em bioADs por 180 dias sob 5 diferentes temperaturas. São elas 10, 14, 18, 22 e 26 graus Celsius. E, como teste, então, a gente usou o teste de emergência areia, onde as sementes foram semeadas a 2 centímetros de profundidade em bandejas de polietileno contendo areia inerte. E foram, então, 3 repetições de 25 sementes para cada tratamento, onde as plântulas foram semeadas, o manejo hídrico foi realizado da forma correta, e no 13º dia as plântulas foram colhidas e pesadas para determinar a massa fresca, que é um dos meus dados. Em seguida, essas sementes foram colocadas para secar em estufa com circulação de ar forçado a 60 graus por 24 horas. E depois desse tempo, elas foram pesadas para obtenção da massa seca, que é outro dado observado. Esses dados, então, foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tuck, que é 5% de probabilidade, usando o software estatístico Sysvar. Então, agora nós vamos entrar nos resultados em si. O primeiro gráfico vai trazer a produção média de massa fresca das plântulas de soja. O nosso eixo Y vai ser a massa fresca em gramas, e o eixo X são as diferentes temperaturas. Vocês podem perceber que para cada temperatura vão ter 3 barras, e cada barra corresponde a um diâmetro de semente. A barra mais à direita, verde escuro, corresponde aos 7 milímetros de diâmetro de semente. A barra verde claro são 6,5 milímetros e a barra verde escuro na esquerda é de 6 milímetros. Vocês podem notar também que, independente da temperatura,
A barra de 7 milímetros, que é a verde escuro da direita, obteve as maiores médias de massa fresca, independente da temperatura. Seguidas, então, da barra de 6,5 mm, que é a intermediária, e a peneira de 6 milímetros, que é a menor peneira, obteve as menores médias de massa fresca, então tendo a menor produtividade de massa fresca de plântulas. Seguimos agora então para o gráfico B, onde ele vai mostrar para nós a produção média de massa seca das plântulas de soja. Então, o nosso eixo Y vai passar a ser a massa seca em gramas. E o eixo X continua sendo as temperaturas, tendo uma barra para cada diâmetro dentro de cada temperatura. Vocês podem notar que segue o mesmo padrão, onde a peneira de 7 milímetros de diâmetro segue sendo a de maior produção de biomassa, seguida pela de 6,5 mm, e a peneira de 6 milímetros obteve as menores produção de biomassa, menor produção de massa seca e de massa fresca. Também podem perceber que nas temperaturas 10, 14 e 18 graus, a gente teve uma produção maior de massa seca quando comparadas principalmente a de 26 graus e também a de 22, mostrando então que as temperaturas mais baixas tiveram uma maior conservação do vigor, uma menor deterioração, comparadas de maior temperatura, que ocorreu aquele negócio que eu falei de aumentar o metabolismo e aumentar a perda de reservas. Então, com isso, a gente pode concluir que, principalmente, as sementes de soja de maior diâmetro, sejam elas de 7 milímetros ou 6,5 mm, podem conter mais reservas e produziram plantas com maior biomassa. E também que as temperaturas de 22 e 26 graus demonstraram ter uma menor qualidade para a manutenção da qualidade fisiológica, até os 180 dias de armazenamento. E com isso a gente conclui o trabalho. Muito obrigado pela atenção.